Nós vamos sair daqui meio-dia. Irmãos, retomando aqui, vejam bem, eu trouxe aqui uma imagem, um fragmento de texto de Meyer Perman, no livro Através da Bíblia, livro por livro. Irmãos, esse texto aqui é maravilhoso. Meyer Perman foi um grande teólogo, e eu trouxe esse texto aqui justamente para contribuir para a nossa edificação. Veja o que ele diz sobre o livro de Isaías. De todas as escrituras proféticas, o livro de Isaías é a mais bela e sublime. Em nenhum dos outros livros obtemos uma visão tão gloriosa do Messias e de seu reino. Por causa da ênfase dada à graça de Deus e à sua obra redentora com relação a Israel e às nações, o livro de Isaías tem sido chamado o quinto evangelho. E seu autor, o evangelista do Antigo Testamento. Que tesouro, né, irmãos? Aliás, irmãos, eu mencionei esse livro, os irmãos sabem que a gente tem uma livraria, né? Uma modesta livraria, mas a gente tem vários livros. Eu trago aqui como recomendação aos irmãos, para aqueles que quiserem se aprofundar, Síntese Bíblica do Antigo Testamento, do Carl Johansson e Ivan Hellstrom, Visão Panorâmica do Antigo Testamento e o Ministério Profético na Bíblia, ambos de autoria do pastor Ezequias Soares, ok? Então, se alguém quiser conhecer mais, se aprofundar mais, com certeza nós temos bastante material. Por nada, hein? Então vamos lá. O que a gente vai fazer agora, irmãos? Agora a gente vai ter uma visão panorâmica do livro de Isaías. Então vejam vocês, é isso que a gente vai fazer. Primeiro, vamos ver que Isaías ele é conhecido como uma mini-bíblia. Parece uma miniatura da Bíblia, porque há vários paralelos entre o livro de Isaías e a Bíblia inteira. Por exemplo, quantos capítulos tem o livro de Isaías? 66. E quantos livros tem a Bíblia? 66 livros. Então veja aí, já é o paralelo. A Bíblia é dividida em duas porções principais, Antigo e Novo Testamento. Já falei, hein? Vamos lá. Quantos livros tem o Antigo Testamento? 39. E o Novo? 27. A gente vê, quando a gente analisa o livro de Isaías, que a primeira seção é dividida em 39 capítulos. E a segunda seção em 27 capítulos. Então, do capítulo 1 ao 39, nós temos a seção que trata sobre lei, julgamento e falando a respeito do Messias prometido. Na segunda seção, que é similar ao Novo Testamento, que é dos capítulos 40 ao 66, nós temos a ênfase na graça, na redenção e ao Messias prometido, né? Ou seja, o Messias presente. O texto central é Isaías 53, dessa segunda sessão, que trata a respeito do sofrimento do Salvador. Esse texto, irmãos, é extraordinário. É o texto do Antigo Testamento que mais aparece no Novo. Para nós, então, é muito significativo. Alguns estudiosos antigos diziam que parecia que Isaías estava 700 anos antes aos pés da cruz. Quando a gente lê esse texto, é exatamente essa a impressão que nós temos. O assunto central, então, de Isaías é sobre o Messias, por isso, profeta messiânico. E o assunto central da Bíblia qual que é, irmãos? Qual que é o assunto central de toda a Bíblia? Jesus. Se alguém perguntar para você do que a Bíblia trata, uma boa resposta é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então isso é importante a gente entender. Então vejam vocês. João capítulo 5, versículo 39. Por gentileza, Henrique, lê para nós esse texto. É um texto bastante conhecido, mas é importante de ser lido. João capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, que são elas que de mim testificam. Muito bem. Jesus falando isso. Então vejam os irmãos que a Bíblia trata de Jesus. Isso é muito importante. Ô Henrique, você viu se a Thalita foi embora? Não, acho que está ali atrás. Tá ali? Fala para ela não esquecer de mandar o link da prova, tá? Para ela não ir embora, os irmãos ficarem sem a prova. Todo final de aula a gente vai fazer a prova, tá, irmãos?
Toda. Não, toda final. É. Toda aula tem prova, irmão. Toda aula. É assim, ó, primeiro você, na vida é assim, primeiro você, no curso, né, primeiro você aprende a lição, depois você faz a prova. Agora na escola de Deus é diferente. Primeiro você passa pela prova, depois você aprende a lição. Vamos lá, irmãos, tema e esboço. Faz uma pergunta para vocês, qual que é o tema de Isaías? Quem é que sabe? O tema do livro, de acordo com a lição. O Senhor é salvação? O Senhor é salvação. Esse é o tema de Isaías, que deriva do quê? Do nome do profeta. Exatamente esse é o nome de Isaías. Isaías significa o Senhor é salvação. Em Isaías, irmãos, a gente vai ver várias vezes a palavra salvação, Salvador. Isaías vai falar sobre as fontes da salvação. E Isaías vai dizer que o Senhor é a minha salvação. Então tudo isso é importante a gente saber, ok? Muito bem. Vamos agora ao esboço de Isaías. Eu deixei aqui destacado na lição o esboço do livro. Então vejam vocês. A primeira sessão, falando sobre as profecias sobre o julgamento, são os primeiros 39 capítulos, ok? Esse esboço também está no livro, tá, irmãos? Então só reproduzir aqui no slide. Então veja. Capítulo 1 ao capítulo 6, profecias sobre Jerusalém e Judá. Capítulo 7 ao 12, o livro de Emanuel. 13 ao 23, a bússola profética de Deus. 24 ao 26, o pequeno Apocalipse. 27 ao 35, a chamada final de Isaías antes do julgamento. O capítulo 36 ao 39 é a parte histórica do livro, tratando sobre vitórias e derrotas do rei Ezequias. Vamos ver isso na sequência. Aqui, irmãos, nós temos também as profecias de conforto, capítulos 40 ao 66. A redenção prometida, 40 a 48. A redenção oferecida, 49 a 57. A redenção realizada, 58 a 66. E a data, que foi um acréscimo que eu pus, aqueles que gostam de anotar podem pôr, eu extraí da Bíblia de Estudo Pentecostal. Isaías escreveu a sua profecia cerca de 700 a 680 a.C. Essa data é importante. Isaías escreveu cerca de 700 anos antes de Cristo. Foi o período em que ele viveu, ok? Em uma pergunta que eu faço aos irmãos que não está no livro, que é um acréscimo nosso. Quem escreveu o livro de Isaías? Quem, irmãos? Quem os irmãos acham? A irmã Luciana acha que foi Isaías. O que os irmãos acham? Mas do começo ao fim, todos os capítulos. O que os irmãos acham? Alguém tem alguma opinião? Por que eu trouxe essa informação, irmãos? Veja a importância disso. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para os irmãos. Existe teologia e teologia. A teologia que a gente vai seguir aqui, irmãos, é a teologia ortodoxa. A gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, ok? Então a gente não tem nada a ver com a teologia liberal. E eu vou defender do começo ao fim do curso, vamos honrar as Escrituras, a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, inerrante e infalível. Para nós, essa é a teologia que nós vamos seguir. Quem diz que não foi Isaías que escreveu o livro completo são os liberais. É a alta crítica. Por que eles falam isso? Eu vou explicar por quê. Essa informação eu fiz questão de trazer porque os irmãos podem ouvir lá fora e os irmãos vão ter condições de defender e não cair nesse engano. Quem fala isso, irmãos, fala por quê? Porque eles dizem que seria impossível Isaías ter falado de Ciro 200 anos antes dele nascer. Por que eles fazem isso? Porque os liberais não creem no sobrenatural. Os liberais não creem em milagres, eles não acreditam nos milagres de Jesus, não acreditam que Jesus morreu pelos nossos pecados, enfim, eles não acreditam na palavra de Deus, eles são movidos pela incredulidade. Por isso eles vão dizer que Isaías teria um segundo e alguns vão dizer que teria um terceiro autor. E aí eles vão chamar o segundo de Deutero-Isaías e o terceiro de Trite-Isaías. Só que assim, irmãos, isso não tem base nas Escrituras. Pelo contrário, vamos ver que João capítulo 12 enfatiza que Isaías é o autor de todo o livro. João capítulo 12,
e versículos 37 a seguir. Vamos ler rapidamente esse texto, mas não só biblicamente falando, quando foi encontrados os manuscritos do Mar Morto, a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso. No ano 100 a.C., esses livros foram escritos, já estava na íntegra o livro de Isaías. Na tradução da Septuaginta, os irmãos vão ouvir sobre isso mais adiante, que é a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. Todo o livro é atribuído a Isaías. E a Bíblia mostra aqui uma evidência de que Isaías escreveu todo o livro. Não somente os 39 primeiros capítulos, mas a parte final também. Quer ver? Versículo 37 diz assim: E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. João comentando, não criam em Jesus. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Bom, esse versículo está em Isaías 53. Não dá tempo de ler, mas é o versículo 1 de Isaías 53. Ou seja, a segunda parte, João atribui a Isaías. Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam e eu os cure. Então, notem vocês, aonde Isaías disse isso? No capítulo 6 do seu livro, ou seja, na primeira parte. Então, tanto a primeira parte como a segunda parte é atribuído pelas Escrituras a Isaías. Isaías, olha o que ele diz: Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. O apóstolo João, então, está aqui testificando que Isaías é o autor de todo o livro. Então, para nós, irmãos, o que vale é o que diz a palavra de Deus. Fiquemos, então, com as Escrituras. Amém? Lição 2, irmãos. O Messias prometido. Vamos comentar os primeiros 12 capítulos de Isaías. Claro que de forma bastante rápida, por causa do tempo, ok? Vamos lá. São 5 textos também: o tribunal, o monte e a vinha, a visão do céu, nascimento virginal de Cristo e o ministério e reino do Emanuel. Irmãos, se eu ir até 11h15, está tudo bem para os irmãos? Pode ser? Tem alguém que... Posso ir à aula até 11h15? Pode? Tá. Aonde eu estiver, eu paro 11h15, tá bom? Eu acredito que nas outras aulas a gente vindo mais cedo, a gente vai ganhar um tempo, começando 8h45 em ponto. Se os irmãos quiserem vir mais cedo para orar, eu vou procurar sempre estar aqui 8 horas, para a gente buscar Deus em oração. E a gente começa sempre no horário, para a gente finalizar no horário. Mais tardar 11h15, ok? Aí eu paro sempre onde eu estiver. O tribunal. Aqui é o comentário do capítulo 1. Vamos ver a cena de como que o profeta inicia a sua profecia. O capítulo 1, irmãos, então, Isaías ele vai retratar a cena de um tribunal. Então, qual que é o sentido? Bom, vemos que Isaías ele vai apresentar o juiz. Quem é o juiz? Deus. Nesse caso aqui, Deus é o juiz. Isaías, então, ele vai direcionar a sua profecia e ele vai falar sobre o tribunal. Ele vai falar que vai tomar os céus e a terra para ouvirem a sua mensagem. Então veja, o tribunal, ali, a quem ele vai direcionar a sua voz. E ele vai apresentar a sua acusação. Ele vai dizer que o boi conhece o seu possuidor. Ele vai dizer que o jumento, a manjedoura do seu dono. Mas Israel, o povo de Deus, não tem conhecimento. O meu povo não entende. Então, o povo, ele vai ser, então, à luz dessa profecia, exortado por Deus, confrontado. Por quê? Porque o povo estava distante de Deus. Vamos ver que eles estavam perto da religião, mas ao mesmo tempo longe de Deus. É possível, irmãos, alguém, parafraseando aqui, estar na igreja e não ser convertido? Irmãos, uma das mensagens que eram mais pregadas antigamente, sabe o que era? Novo nascimento. George Whitefield, ele pregava regularmente sobre o novo nascimento. Aí um grupo de ministros chegou até ele e falou assim: Whitefield, nós queremos saber até quando você vai falar sobre isso. E aí o Whitefield falou: até vocês nascerem de novo. Irmãos, essa semana eu preguei sobre o inferno. Alguém viu a mensagem? Coloquei lá no grupo lá. É uma mensagem dura, difícil de ouvir, difícil até de falar, mas é necessário.
Sabe por que Jesus falou tanto sobre o inferno? Foi o que mais falou. Porque ele não quer que as pessoas vão para lá. Porque o inferno pode ser evitado. E existem algumas mensagens que têm que ser pregadas mais regularmente na igreja. E uma delas é novo nascimento. As pessoas têm que saber que ser crente não é só vir para a igreja, irmãos. Vir para a igreja e continuar com a mesma vida velha não adianta nada. No final vai ter o mesmo destino dos perdidos. E eu acredito que é pior, porque teve conhecimento da verdade. Ser crente, irmãos, é ter uma experiência pessoal com Jesus. É ter um relacionamento diário com o Senhor. É fazer a vontade de Deus. A Bíblia apresenta isso, irmãos. Então isso é algo profundo para nós, mas é verdade. O povo estava cultuando a Deus, mas estava longe de Deus. E aí Isaías vai confrontar o povo. E aí ele vai desenvolvendo a sua acusação. Nosso irmão Henrique, na palavra devocional, ele lê os versículos 5 a seguir. E veja que o povo estava como um homem enfermo. Veja o versículo 5, a parte B. Toda a cabeça está enferma e todo o corpo fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Então, notem os irmãos, o povo estava como um homem enfermo. O povo estava distante de Deus. Tudo isso era uma representação do estado pecaminoso dos homens. Ok? E aí o profeta prossegue. Notem vocês, o povo, ele estava se auto-justificando. Por quê? Porque eles faziam uma assembleia solene, eles sacrificavam vários holocaustos, eles cultuavam a Deus, mas Deus estava dizendo que nada daquilo para ele era aceito. Porque Deus está dizendo assim, que as orações que eles faziam não eram ouvidas, que os olhos de Deus não estavam voltados ao povo. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o povo cultuava a Deus, as suas mãos estavam sujas de sangue. Então era assim, o povo queria estar bem com Deus, relacionamento vertical, mas não estava bem com o seu próximo, relacionamento horizontal. Então o povo fazia mal aos seus semelhantes e depois queria cultuar a Deus, achando que Deus ia receber. Não é que Jesus falou no Novo Testamento? Se você tem alguma coisa contra o seu próximo, deixa a oferta lá, reconcilia com o seu próximo, depois vem oferecer. Exatamente. Então, para o nosso relacionamento vertical estar bem com Deus, o nosso relacionamento horizontal tem que estar bem também com o nosso próximo. É isso que o profeta estava dizendo. Só que, ao mesmo tempo que Deus estava confrontando o povo, sabe o que Deus fazia? Deus ofertava a oferta, por assim dizer, de absolvição. Deus apresentava a oferta da graça. Deus apontava a possibilidade que o povo tinha de ser perdoado. Deus dizia assim, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata. Escarlata é uma cor vermelha, cor viva, cor de sangue. Ele diz assim, se tornarão brancas como a neve. Que mensagem, né, irmãos? Isso nos faz lembrar do Salmo 51. Davi dizia que o que Deus queria, veja lá, Davi lá atrás, Davi já sabia que o que Deus queria não era sacrifícios. O sacrifício era uma representação do que Cristo faria por nós. Mas o que Deus aceita mesmo, o verdadeiro sacrifício para Deus, que perdura hoje, é um coração quebrantado. Então, um coração quebrantado, arrependido, humilhado na presença de Deus é o que Ele pede. E aí, Davi ele ainda ora no Salmo 51 dizendo, lava-me e serei mais alvo do que a neve. Que mensagem poderosa, né, irmãos? Isso serve para os nossos dias também. Sabe por quê, irmãos? Porque o fato de nós sermos crentes não quer dizer que a gente nunca vai falhar. Existem momentos que a gente está sujeito a fracassar. Que isso não aconteça. Mas João diz assim, mas se nós pecarmos, temos um advogado no céu. Qual que é a atitude comum de quem peca? Se afastar de Deus. Pensar assim, bom, não tem mais jeito para mim. Mas a atitude recomendada por Deus é correr para os braços do Senhor. Em humilhação, em reconhecimento, em contrição. E com disposição, não só de confessar o pecado, mas de abandonar o pecado. Por quê? Porque isso fala de restauração. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O arrependimento implica em perdão e restauração. Lembra do filho pródigo?
Filho pródigo, quando ele se arrependeu e ele foi à casa do pai, ele teve toda a sua posição restaurada. Mudou suas vestes, colocou anel no seu dedo, sandália nos pés, e ele passou a ter de novo o status de filho. Irmão, se Deus nos perdoasse e colocasse apenas o status de servo, que sim, somos servos de Deus, já para nós era privilégio extraordinário. Mas Deus nos dá o status de filho. Isso para nós, irmãos, é graça. É graça. Perdão, então, arrependimento, então, implica em perdão e restauração. Pedro diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam perdoados os vossos pecados. Deixa eu avançar. O julgamento. Bom, se o povo não desse ouvidos à voz de Deus, então o povo sofreria então o juízo. Versículo 20 diz, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então veja, lembra que eu disse que o profeta era levantado num período final para trazer o povo de volta a Deus? Se o povo não desse ouvidos a Deus, então eles sofreriam juízo, julgamento. Bom, vamos avançar. Texto 2, irmãos, vai tratar sobre o monte e a vinha. Aqui muito rapidamente falando, por que monte? Isaías ele tem uma visão do futuro. Veja, ao mesmo tempo que ele está falando do povo do presente, ele tem uma visão do futuro. Nós vamos ver isso regularmente nos profetas. Ao mesmo tempo que os profetas eram usados para trazer juízo e julgamento, eles eram homens de esperança, falando de um futuro promissor, falando que no futuro Deus tinha algo glorioso para com o seu povo. Tanto que Isaías vai falar assim, e acontecerá nos últimos dias. Isso que Isaías profetizou aqui não aconteceu ainda. É algo futuro, é algo escatológico. Escatologia diz respeito à doutrina das últimas coisas. E aí ele está dizendo que nos últimos dias, que Deus firmará o monte da casa do Senhor. Então esse monte aqui diz respeito a Sião, Jerusalém. Do que Isaías está tratando aqui? Ele está tratando de qual período da história humana? Quem é que sabe? Aonde haverá, aonde Sião irá ser o centro do governo de Deus, aonde o povo de todas as nações virá até Jerusalém para ouvir a palavra do Senhor, aonde o Senhor governará de Jerusalém, aonde as pessoas converterão suas espadas em enxados, ou seja, haverá um período de paz. Qual? Milênio. Milênio. Muito bem. Durante o milênio. Então nós acreditamos, irmãos, em um milênio literal, que haverá um período em que Jesus governará este mundo e nós com ele. E durante esse período, Isaías vai dar vários detalhes no seu livro. Aqui ele fala que Jerusalém será a sede de todas as nações e que o povo de todas as nações virá a Jerusalém ouvir a palavra de Deus e que haverá um período de paz. Na verdade, Paulo diz assim que o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. É interessante notar que hoje, por mais bom que o governo seja, a gente sempre vê defeitos, não é? A gente vê injustiça e corrupção. No reinado de Cristo, não. No reinado de Cristo haverá justiça, haverá paz e alegria no Espírito Santo. Onde até os animais perderão a sua ferocidade. A Bíblia diz que o leão comerá capim como boi e a criança brincará com o basilisco, né, com a cobra. Então a gente vê que vai ser um período glorioso. Né? A gente não vai mais fazer essa expressão de... Eu fui com o Henrique no zoológico, né, Henrique? Um tempo atrás. Acho que foi ano passado, Henrique. A gente viu umas cobras bem grandonas assim, irmãos. E realmente algumas davam medo. Hã? Ah, sim. Vai ter um ajuste de contas, né? Irmãos, então a primeira parte aqui diz respeito ao milênio. Isaías ele vai prosseguir confrontando o povo que estava na idolatria, fazendo os ídolos. A gente vai ver isso recorrente no livro de Isaías. Isaías ele vai muitas vezes zombar dos ídolos, como Elias fez do seu tempo com Baal e os profetas de Baal. Bom, avançando, irmãos, capítulo 5 fala a respeito da vinha. Aqui é uma parábola de Isaías. E qual que é o sentido? Isaías ele fala uma parábola que Deus ele criou, né, uma vinha
ele plantou ali, e ele esperava que as uvas fossem boas. Mas sabe o que deu a vinha? Uvas bravas, ou uvas amargas, né? Azedas. E aí Deus vai falar o que ele vai fazer com essa vinha. Deus vai tirar ali a cerca e vai permitir que ela seja destruída. Quem é a vinha? Nessa parábola? Israel. Israel é a vinha. Então, o profeta usa dessa linguagem simbólica para que o povo possa entender. É curioso nós notarmos que no Novo Testamento Jesus também vai usar a parábola da vinha também, para confrontar Israel. Mateus capítulo 21, versículos 33 ao 46. Bom, o autor do nosso manual, ele traz aqui algumas características dessa vinha. Ele fala a respeito de violência, indiferença quanto às coisas espirituais, imprudência para com Deus, inversão de valores e embriaguez. Tudo isso estava acontecendo com o povo. Por isso, Deus estava justificando a sua atitude para com o povo, que era a atitude justamente de julgamento e juízo. Vamos avançar. Texto 3. Irmãos, que palavra. Talvez você já deva ter ouvido alguma pregação aqui sobre Isaías 6. Alguém já ouviu? Nunca ouviu? Eu peguei esses dias. Ah, pregou esses dias. Eu acredito que é uma das passagens muito utilizada na ministração, principalmente quando vai falar no culto de missões, não é? Eu postei lá no grupo, irmãos. Os irmãos observam que o grupo a gente utiliza para quê? Tirar dúvida, dar recados, para colocar algum texto. De vez em quando eu vou colocar algumas mensagens lá. Eu coloquei a pregação sobre a visão de Isaías. Eu não sei se os irmãos assistiram, do evangelista Marcelo Teles. Que palavra, na minha opinião, uma das melhores pregações que eu já ouvi, se não a melhor, sobre esse texto. Mas vamos lá. Vamos comentar um pouco aqui a respeito dessa visão maravilhosa que Isaías teve. Primeira coisa, irmãos, que a gente tem que saber é que Isaías ele teve essa visão que marcou o seu ministério profético, o início dele. É difícil, irmãos, nós situarmos se foi depois da profecia dos 5 primeiros capítulos ou se foi antes, né? Nós não sabemos se o livro de Isaías está de fato em ordem cronológica. Mas eu acredito, irmãos, que essa experiência que ele teve foi depois de ter proferido as profecias dos 5 primeiros capítulos. Eu presumo que sim, porque Isaías ele diz que ele começa a profetizar nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Então o que dá a entender é que ele não começou a profetizar no ano da morte do rei Uzias apenas, mas que ele já era profeta. Então o sentido aqui que nós entendemos é esse, e o autor do nosso manual tem a mesma compreensão, ok? Muito bem. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado em um alto e sublime trono. A primeira visão que Isaías teve foi a visão de Cristo. Notem vocês, o rei humano morreu. O rei divino, o rei celeste está no trono. Deixa eu falar uma coisa para você. Pode estar a maior crise aqui na terra, mas no céu não tem crise. Lembra do período da pandemia que a gente acabou de enfrentar? Estava a maior crise aqui na terra, mas Deus ainda estava no trono, como ainda Ele está. Isaías ele pôde contemplar, irmãos, essa visão tão maravilhosa do Senhor no trono. E nós sabemos que é Jesus por quê? Porque João capítulo 12, versículo 41, João comenta que Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. E vejam vocês, irmãos, Deus estava sentado em um alto e sublime trono. A Bíblia diz em diversas ocorrências que o trono de Deus está nos céus. Dos céus. Então, o que Isaías viu? Isaías viu a glória de Deus. Isaías viu serafins. Irmãos, a única parte que fala desses seres angelicais é aqui. Serafins quer dizer seres ardentes. Então, são seres que estão queimando, por assim dizer. Esse é o sentido da palavra. Que tem 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés, com 2 eles voavam e clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Sabe por que repete? Quando você lê na Bíblia repetição na Bíblia quer dizer ênfase. Você não vai ver, por exemplo, na Bíblia, referindo-se aos atributos de Deus, onipotente, onipotente, onipotente. Não.
ou onisciente, onisciente, onisciente. Não. Mas você vai ver, santo, santo, santo é o Senhor. Santidade é o atributo mais enfatizado de Deus nas Escrituras. Desde o princípio ao fim. Só no livro de Levítico aparece a palavra santidade e as suas derivações cerca de 73 vezes. Santidade, irmãos, então, é um dos atributos mais destacados de Deus na Bíblia. Deus é santo. E diante da santidade desse Deus, irmãos, Isaías ele teve uma visão da sua pecaminosidade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quanto mais perto a gente está de Deus, mais noção a gente tem da grandeza de Deus. O contrário também é verdadeiro. Quanto mais distante a gente está de Deus, menos concepção a gente tem da grandeza de Deus. É como aquela criança que perguntou para o pai, pai, qual é o tamanho de Deus? Pergunta difícil às vezes as crianças fazem, né? Aí o pai coçou a cabeça e aí ele pensou consigo, e agora? Na hora passou um avião no céu, aí falou, meu filho, ó, Deus é do tamanho daquele avião. Aí como estava longe, o filho falou, pai, mas Deus é tão pequeno assim? Aí o pai falou assim, filho, vem aqui comigo. Levou ele no aeroporto. Aí lá no aeroporto tinha um jumbo, um avião bem grandão assim. Aí quando o filho olhou para o avião, perto dele, aí o filho falou, pai, Deus é tão grande assim? Qual que é a moral da história? Quanto mais perto a gente está de Deus, mais noção a gente tem da grandeza de Deus. Isso é importante a gente entender. Então que nós venhamos andar bem perto de Deus, para nós termos essa noção sempre diante de nós. Isaías teve esse impacto dessa experiência com Deus. Isaías, irmãos, então, ele teve uma experiência que apontou para a sua própria pecaminosidade. Irmãos, é certo isso. Quanto mais perto a gente estiver de Deus, mais noção a gente vai ter da grandeza de Deus e da nossa pecaminosidade. Quem se julga mais pecador não é quem mais peca, é aquele que mais perto de Deus está. Quem sente mais pelos seus pecados são os piores pecadores. São as pessoas que estão mais perto de Deus. Porque a pessoa que anda perto de Deus, quando ela peca, aí é sofrimento. Ela se entristece. Quando a pessoa está perto de Deus, quando a pessoa está em comunhão com Deus, quando ela peca, aí ela chora. Agora, quando a pessoa está longe de Deus, ela peca, ela não está nem aí. É ou não é, irmãos? Está nem aí. Pecou, não pecou, tanto faz. Se a pessoa está perto de Deus, o pecado vai fazer ela sofrer. Porque o pecado nos afasta de Deus, irmãos. Isaías ele teve a consciência de que ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. Isso é importante, irmãos, a gente entender. Pena que a hora já está mandando parar. Eu queria falar mais coisas aqui nesse texto, mas Isaías ele teve um confronto nesse sentido. Isaías ele viu, irmãos, então, a glória de Deus e ele teve noção da sua pecaminosidade. Ele viu a si mesmo, o seu estado. Deus usou um serafim para purificar os lábios do profeta. Deixa eu falar uma coisa para vocês, e para mim essa é uma grande aplicação das nossas aulas. Se vocês puderem guardar isso hoje, já vou ficar feliz. Todo aquele que de fato teve encontro com Deus tem a sua vida transformada. Quem de fato teve encontro com Deus não é mais o mesmo. Lembra de Jacó, depois do Val de Jaboque? Ele transformou-se em Israel. Lembra de Saulo no caminho de Damasco? Caiu fariseu, levantou-se apóstolo. Quem tem encontro com Jesus é uma nova criatura. Paulo diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo novo. Quem está em Cristo é uma nova criatura. É tudo novo. Pode-se dizer que a pessoa que desvia, Sim. por qualquer motivo assim da igreja, chateada coisa da igreja, aconteceu alguma coisa na vida dela que ela desvia, ela ainda não teve um encontro realmente com Cristo. Então, cada caso é um caso, a gente não pode generalizar. Mas existem pessoas que acabam se afastando porque realmente nunca tiveram encontro. Mas existem pessoas que realmente tiveram um verdadeiro encontro. Porque se a gente falar diferente, a gente vai admitir que o crente não perde a salvação. Não é assim que a gente acredita, né? A gente acredita na possibilidade de perder a salvação. Mas existem pessoas, irmãos, que acabam, parece que não valorizando a salvação. Voltam ao próprio vômito, né? Na linguagem bíblica. Faz perder a salvação.
Como? O que me faz perder a salvação depois que eu estou salvo em Cristo? Voltar. Eu entendi a salvação em Cristo. O que me Sim. faz perder a salvação? O que faz perder a salvação é voltar para a vida de pecado. Porque salvação no sentido bíblico é salvar do pecado. Então a pessoa que vive na prática do pecado, ela está perdida. Então a pessoa, ela sai da presença de Deus. Ela vive na prática do pecado. Então ela está perdida. Porque ela não está salva se ela está vivendo regularmente no pecado. Não é um acidente para ela, é algo recorrente. Então ela está perdida. Então o que faz a pessoa perder a salvação é viver uma vida de pecados. E nem sempre a pessoa deixa a igreja. Tem gente que está na igreja vivendo dessa forma. Mas a maioria das vezes a pessoa não fica, não permanece. A maioria das vezes a pessoa sai. Porque ela não tem condições de orar, de viver uma vida com Deus mesmo. Então, via de regra, a pessoa acaba saindo mesmo, abandonando, negando tudo aquilo que ela acreditava antes, né? É o que a Bíblia fala de apostasia, né? É o abandono consciente da fé. Então, lamentavelmente, nos dias em que a gente vive, a gente vê que muitos estão entrando por esse caminho, né? do abandono da fé. Então, o que faz a pessoa perder a salvação é voltar para a antiga vida, é voltar para o pecado. Isaías, depois de ele ter tido essa visão de ser purificado, Isaías ele tem uma visão da necessidade da obra, da missão que ele tinha para cumprir. Onde ouve as palavras do Senhor: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ali certamente é uma manifestação da Trindade. Se tivéssemos tempo, a gente ia ver na Escritura a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo aqui. Mas creiam nisso. Manifestação da Trindade. E aí Deus fala do chamado dele, que Isaías teria um ministério em que as pessoas iriam rejeitar a sua mensagem. As pessoas iriam ouvir, mas não iriam dar crédito. Mas ainda assim Isaías deveria cumprir a sua missão. Isaías pergunta: mas até quando, Senhor, eles não vão dar ouvido? E aí Deus diz: até que a terra seja desolada e fique apenas o remanescente. Então era uma difícil missão que Isaías tinha a realizar. Irmãos, para nós fecharmos aqui. Texto 4, a concepção virginal de Cristo. Aqui nós vemos, irmãos, um comentário sobre os capítulos 7 e 8 de Isaías. O fundo histórico, para que a gente possa entender. Vamos lá. O fundo histórico é o seguinte, só para a gente entender. O rei que está aqui em ascensão agora é o rei Acás. Acás, irmãos, ele fazia parte do Reino do Sul, então ele governava o Reino do Sul. Lembra que eu falei que houve uma divisão? O ano dessa divisão foi o ano 931 a.C., conforme destacado aqui no mapa. Vejam vocês, esse mapa diz respeito ao território de Israel. Essa parte aqui em vermelho, irmãos, diz respeito ao Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém. E a parte de cima, onde havia as 10 tribos, era o Reino do Norte, cuja capital posteriormente ficou como Samaria. Quando houve a divisão, o rei do sul era Roboão e o rei do norte, Jeroboão. E houve vários reis em ambos os reinos, ok? Muito bem, avançando aqui. Durante o reinado de Acás, ok? Ele estava governando o reino do sul, houve algumas modificações. Notem vocês, vamos localizar aqui algumas cidades desse mapa. Aqui nós podemos observar aonde ficava a cidade de Nínive. Olha, os irmãos conseguem ver? Está bem pequeno aí, por causa da distância, mas acho que dá para localizar. Normalmente a maior parte das Bíblias tem esses mapas, tá? Justamente para a gente entender a geografia bíblica. Nínive era a capital de qual país mesmo? De qual reino? Da Assíria, ok? Muito bem. Aqui a gente vê Damasco. Damasco era a capital de qual? Da Síria. Muito bem. Samaria era a capital de qual reino? Samaria agora. Isso. Ó, Samaria está aqui, ó. Tá certo? Samaria era a capital de qual reino? Israel. E Jerusalém? Jerusalém é a capital de qual reino? De qual povo? Mais fácil, irmão. Jerusalém. De Judá, nesse período. Lembra que estava aqui no período da divisão. O quê?
que aconteceu aqui, irmãos, para os irmãos entenderem? Pelo fato de Acás ter sido rei ímpio, Deus permitiu com que o reino do norte e a Síria se levantassem para destruir Judá. Era uma manifestação do julgamento de Deus para aquele povo. Para quê? Para que eles se arrependessem. E aí Deus levanta Isaías para falar com Acás, mostrando que o intento daqueles dois reinos não iriam prevalecer e que Deus estava disposto a livrar o povo. E aí o que Acás faz? Acás não dá ouvidos à voz do Senhor, Acás não confia em Deus. Ele vai, pelo contrário, fazer aliança com a Síria, e isso para o seu próprio prejuízo. E aí a Síria, a princípio, livra eles. Tanto acaba combatendo contra Israel, como também contra a Síria. Mas agora Judá passa a ser vassalo, passa a ser agora subjugado pela Síria. Passa agora a pagar pesados impostos. Justamente por causa que Acás preferiu confiar na Síria, um povo pagão, do que confiar no Senhor. E aí, mesmo diante disso, Deus estava apontando para eles como a solução. Lembra que quem foi o filho de Acás? Me ajudem a lembrar. O rei que sucedeu Acás no governo do sul. O rei Ezequias, ok? Ezequias fez diferente do seu pai. Ezequias confiou em Deus e Deus livrou eles da Síria e do exército de Senaqueribe. Isso é importante a gente entender, ok? Para nos familiarizar com o texto. Mesmo diante da infidelidade do povo, Deus prometeu dar um sinal. Qual que era o sinal que Deus disse que ia dar ao povo? Exatamente. A virgem iria conceber e daria a luz a um filho. E qual seria o nome desse filho? Emanuel, que significa Deus conosco. Irmãos, que mensagem gloriosa Deus deu ao povo. Veja, o povo estava fracassando, como sempre, mas Deus prometeu um verdadeiro libertador, que seria o Deus conosco, o Filho de Deus encarnado, Jesus Cristo, nosso Senhor, como nós sabemos, à luz do Novo Testamento. Então vejam vocês, Deus fez essa gloriosa promessa. E aí o capítulo 8 fala a respeito de um outro nascimento, como diz o texto, que é o nascimento do filho de Isaías. Aqui, irmãos, o último texto, o ministério e reinado do Emanuel. Os versículos iniciais do capítulo 9 falam a respeito de uma profecia sobre o ministério de Jesus na Galileia, que é a parte norte do território de Israel. Eu vou trazer alguns mapas ao longo das aulas para os irmãos verem aonde fica localizado. As antigas tribos de Zebulon e Naftali. Jesus exerceu o ministério lá. E aí cumpriu o que Mateus disse, que o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, o ministério glorioso do Messias. Jesus é mencionado, irmãos, aqui em Isaías, Isaías capítulo 9, versículo 6, como maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Tivéssemos tempo para comentar cada um desses detalhes, o livro traz alguns comentários, mas veja, alguns desses títulos falam da divindade de Jesus. Você sabia que Jesus é Deus? Todos acreditam nisso, irmãos? Deixa eu contar aqui uma experiência para vocês. Eu gosto de dar aula no discipulado, então não dou aula só teologia. Uma vez eu estava dando aula no discipulado para alguns jovens. Tinha 3 jovens, alguns deles eram filho de crente, nasceu no berço evangélico, como disse. Aí eu fiz a pergunta, irmãos, Jesus é Deus? Aí um falou assim, não, Jesus não é Deus. O segundo falou assim, eu não sei. E o terceiro, é. Aí para o terceiro que disse que é, eu falei assim, você tem certeza? Aí ele falou, certeza eu não tenho não. Imagina se eu falasse, você pode me provar na Bíblia que Jesus é Deus? Irmãos, isso daqui é a doutrina central. Desde o Antigo Testamento a gente já vê a divindade de Jesus. Como que era o nome dele? Emanuel, que significa? Deus conosco. E ele era chamado de Deus forte. Pai da eternidade. Eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Só Deus é eterno. Só Deus sempre existiu. Até os anjos passaram a existir em determinado momento. Então isso é importante a gente ter em mente. Jesus é Deus e Ele veio exercer o seu ministério entre nós. Jesus ele se fez homem para morrer no nosso lugar, para nos dar a perfeita e completa salvação. Amém?
Eu só quero ler o capítulo 12 de Isaías, que diz assim, irmãos. Veja como que Isaías trata claramente da salvação. E assim nós fechamos. Vejam vocês, irmãos. Depois de ele ter prometido a salvação ao povo, ele diz: E dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha porção e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós com alegrias tirareis águas das fontes da salvação. Vejam aí os irmãos, salvação, salvação, salvação. E direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Quantos podem glorificar a Deus por essa palavra? Amém? Agora, perguntas. Encerramos a aula aqui. Quero saber se algum irmão tem alguma pergunta a fazer sobre o que foi dito, algum comentário. Tudo bem até aí?